Bora. Boa noite, pessoal. Daqui a pouco a gente inicia, tá? Bora jogar do cara. Bora jogar do cara. Bora jogar. O que você vai assim? Tá tudo bom? Tira mais banho. Bora jogar com o jogador. Boa noite, pessoal. Então vamos iniciar aí. Essa primeira questão colocou um paciente, né, uma paciente, 21 anos, com fluxo vaginal verde amarelento, espumoso e de mau odor. Refere-se dispareuria, o exame físico, a especulocopia, o coelho uterino apresenta petequias com aspecto de fresa ou framboesa, né? No laboratório, na lâmina microscópica, né, a fresco, foi feito a análise e identificou o protozoário, né, móveis com flagelo. Então, nós já sabemos que seria tricomoníase, nesse caso, né? E a pergunta, qual é o manejo adequado para essa paciente? Então, quando fala em infecções vaginais, aí eu coloquei um flashcard aí para vocês, né? Tem que lembrar da gardinela, tem que lembrar da candidíase, tricomoníase e clamídia. E a questão dos quadros clínicos, né? A, a estrutura da gardinela, ela ela apresenta lá um fluxo branco, grisáceo, odor de pescado, né? Apresenta uma forte liberação da amina, né? E no diagnóstico é feito a partir de frotes com tinção de Gram, né? Coloração de Gram. E temos aí o pH igual ou acima de 4,5. Tratamento da gardinela, metronidazol ou clindamicina, né? Pode ser também, onde vai se utilizar, podendo ser via oral ou clindamicina creme vaginal. A vaginite, causada aí por Candida albicans, ela tem a secreção branca grumosa, tem eritema, prurido, disúria, também faz um frotes, né? E vai identificar leveduras, pseudohifas
e o pH abaixo de 4,5. Tricomonas vaginalis, protozoário. Nesse caso, tem que tratar o pareja junto, né? Porque existe uma contaminação combinada, né? Quando é tricomoníase, tem o fluxo amarillo, né? Espumoso, apresenta um mau odor, uma disúria, uma dor pélvica, uma vulvovaginite. Fazendo frotes a fresco, consegue identificar o protozoário flagelado e o pH igual acima de 4,5. E por último, a candidíase, né? A clamídia, né? Clamídia, Trachomonas, que também vai ter aí uma dor pélvica, uma disúria, mas ela é assintomática, tem um prurido vaginal, geralmente durante o ato do coito e um fluxo amarilhento, né? Amostras de urina e a prova de cultivo, né, para análise. Então, temos esse flashcard que permite identificar as vaginoses, infecções vaginais, lembrar aí essa situação. Então, a pergunta da primeira questão vem: qual é o manejo correto para o paciente e o seu contato, né? Como é tricomoníase, eu tenho que fazer uma terapia conjugada com sulpareja. As outras não, mas no caso da tricomoníase, sim. Então, ficaria letra A, o tratamento solo ao paciente com óvulos de nistadina. Ora, a nistadina, ela vai ser utilizada com candidíase vaginal, né? Ela é um antifúngico que entra para o tratamento de candidíase vaginal. Não é a questão de protozoário. Protozoário é metronidazol. Letra B, tratamento só da paciente com penicilina. Falou em penicilina, lembrou de Treponema pallidum, né? O causador da sífilis. No nosso caso, a paciente tem tricomonas e tem que tratar o pareja também. Letra D, ciprofloxacina e lapareja. Ciprofloxacina a ela e lapareja e nada a la paciente. Não. Só vai tratar a pareja e não vai tratar paciente? Não tem como, né? E a ciprofloxacina é gonococcus, né? A gonorreia. Então, você entra com ciprofloxacina para o tratamento de gonococcus. Não seria tricomonas vaginalis, sobrando a letra C, tratamento para protozoários, né, amebíase, giardíase, tricomonas vaginalis, metronidazol, né? Tanto ela como a pareja também, simultaneamente, para eliminar essa infestação de protozoário. Então, a primeira questão ficou letra C. Segunda questão: mulher, 52 anos, com útero presente, refere sufocos intensos, né? Que alteram sono e sequedura vaginal, né? Ela está tendo aí o quê? Sintomas da menopausa, né? Diminuindo o libido, apresentando falha hormonal, né? A paciente está entrando na questão do climatério, né? E aí coloca que sua última menstruação há 14 meses, signos vitais normal, diagnóstico síndrome climatério menopáusico. Qual é o esquema de terapia de reemplazo hormonal indicado ao ter útero intacto? Então, a paciente, né, tem o útero intacto. E ali vem o flashcard mostrando, né, o que deve ser trabalhado quando a paciente tem o útero intacto.
pré-menopausa, pós-menopausa. Ela se encontra já em pós-menopausa, né? Já há 14 meses sem, né? Vai fazer estrógeno e progesterona. Quando não tem útero, daí vai trabalhar uma terapia só de estrógeno simples, né? Então não há necessidade de ser uma dual terapia. Nesse caso, a paciente ela vai fazer aí a terapia com estrógeno combinado, porque ela tem o útero íntegro e já se encontra pós-menopáusico, né? Então entra com dual terapia. Letra A, estrógeno somente. Somente o estrógeno, a gente tem que lembrar das pacientes, né? Que acaba apresentando aí uma SOP, ou não tem útero, né? Uma hiperplasia do endométrio. Então, não seria somente estrógeno, né? A paciente apresenta útero. Paciente que só faz a terapia de reemplazo hormonal com uma monoterapia de estrógeno são pacientes que passaram por uma esterectomia, né? Que não tem útero. Então, letra A, só para pacientes que passaram por um procedimento de esterectomia. Letra D, não se indica hormônio, só fitoterapia. Pessoal, na fitoterapia, geralmente você vai indicar isoflavonas à base de soja, né? Leite de soja, compostos à base de soja. Ele é um excelente percussor metabólico, né? Mas ele não faz o papel farmacológico, que tem uma estrutura de Tiger metabólico, Tiger funcional, né? Específico para reativar o equilíbrio metabólico de uma paciente em menopausa. Então, não seria somente fitoterápico. Então, você pode prescrever essa complementação, né, com isoflavonas de soja para as pacientes, que ele é um auxiliador no metabolismo, né? Mas não é. Nesse caso, a paciente necessita de intervenção farmacológica, alopática. C, solotestosterona em parches, né? Então, testosterona não é o tratamento de primeira linha para os sufocos, né? Para a diminuição aí do libido, né? A sequedura vaginal, ele não vai entrar como primeira linha. Ele seria mais específico para a questão de transtorno do desejo sexual do hipoativo, né? Seria mais a questão de ativação da, do andrógeno feminino, né? Não entraria nessa questão aí. Letra B, né? Questão de duoterapia. Então, estrógeno combinado com progesterona, onde o progesterona ele faz a proteção endometrial, né? E com isso ele auxilia, né, a produção do acetato de medroxiprogesterona, ele vai promover um contrarrestado de efeito proliferativo do estrógeno, mantendo assim baixo risco, né, de câncer do endométrio. Ele equilibra o processo, pois a paciente tem útero íntegro, né, não apresenta nenhuma sequela,
e necessita aí de uma dual terapia para o progesterona ter a função de proteção endometrial por causa do estrógeno, que pode estimular aí um câncer de endométrio, se for trabalhado monoterapia para pacientes com útero em climatério. Então ficou letra B, paciente com útero, do terapia. Paciente sem útero, somente o estrógeno, né? Porque já não tem o útero, o estrógeno, ele não vai ter o tecido do endométrio, provocando aí uma predisposição a CA de endométrio. Então, segunda questão, letra B. Terceira questão. Uma paciente de 24 anos refere tumoração muito dolorosa em sua vulva, que lhe impede de caminhar. No exame físico, em terço inferior do lábio maior direito, se observa a tumoração de 4 centímetros, flutuante, muito eritematosa e dolorosa. Qual é o tratamento quirúrgico inicial de eleição em la urgência? Então, estamos falando de uma glândula de Bartholin, né? Uma bartolinites, que é a inflamação, né, da estrutura, né, do lábio maior, formando uma cápsula ali. E aqui tem o flashcard mostrando também, né, a questão da inflamação, os sintomas, né, que é a dor vulvar, questão do umbuto sensível, um enrojecimento, dificuldade para caminhar ou sentar, febre em situação mais agravada, né? As causas comuns, a obstrução do ducto, né? E as bactérias, normalmente, Escherichia coli, gonococo ou clamídia, causando ali um trauma local. E vem falando aí o tratamento, banho de assento, drenagem cirúrgica, que sempre vai ter que fazer, né? E antibiótico terapia, além da analgesia. Diagnóstico, exame físico, né? Ginecológico, cultivo de secreção, se há necessidade de fazer um antibacteriograma, né? Para identificar qual é o melhor antibiótico para tratar aí a glândula de Bartholin. Então, sabemos que é uma obstrução, né, dos lábios que ocorre em situação anormal, que vai ocorrer ali e necessita fazer uma drenagem, né? No caso, a paciente tem um abscesso de 4 centímetros, que necessita aí já de uma intervenção cirúrgica para dar um alívio imediato e com isso também possibilitar uma ação mais efetiva do processo de antibiótico terapia, né? Então temos que realizar aí o processo de combate a essa estrutura. Letra A vem falando antibiótico terapia oral exclusivamente. Ora, pessoal, já tem um abscesso, né? Então, se tem um abscesso, significa o quê? Que a paciente já está apresentando uma flora microbiana intensa. Então, necessita reduzir aí essa flora microbiana para ter uma maior efetividade do antibiótico, né? Então, não seria só antibiótico terapia oral. Eu já tenho uma distensão do tecido, porque a defesa corporal começou a fazer o combate com aquela flora microbiana, e ao fazer a fagocitose, depois a endocitose, depois a exocitose são
o corpo bacteriano excretado, formando a secreção purulenta. Então, eu tenho que reduzir essa secreção, fora que o abscesso ele vai estar protegendo ali a comunidade bacteriana. Então, necessita reduzir para que o antibiótico consiga adentrar a toda a camada de infecção. Então, somente a antibiótico oral exclusivamente não seria possível, porque já existe ali uma cavidade abscessada, né? Uma cavidade com uma concentração intensa de agentes infectantes. Letra B, quistectomia, né? Extirpação total da glândula. Ora, a glândula, ela é fundamental, né, para manter ali a atividade dos grandes lábios. Então, eu devo evitar aí procedimentos que vão dificultar o metabolismo do paciente, né? Só fazer a drenagem. Não é arrancar o quiste, né? Extirpar o quiste totalmente, porque essa glândula tem o seu funcionamento e necessita manter a sua vitalidade, né? Então, temos aí a necessidade de manter essa glândula funcional, né? Para que continue tendo a função de proteção, a partir da lubrificação, a partir de procedimentos que diminuam a, a contaminação vaginal, né? Então, necessita manter aí essa funcionabilidade da glândula de Bartholin. Letra D, pulsão com agulha fina e aspiração. Ora, eu aspirei, só que eu deixei na parede flora microbiana incrustada, porque eu só fiz a aspiração. E aí, nessa situação, o que acontece? Se não fizer a drenagem, né, total, só a pulsão, você mantém aquela parede contaminada e vai ter uma recorrência, né? Então, não tem funcionabilidade a pulsão para resolução do quadro dessa paciente. Então, ficou letra C. Deve ser feita uma incisão, né? Uma drenagem que vai fazer aí um alívio imediato da dor, né? Eliminando essa pressão. E, se necessário, uma marsupialização, né? Colocar um catéter para que na borda ali da parede quística, né? Para que seja drenado toda essa secreção e com isso a antibiótico terapia resolva, né? Definitivamente essa infestação dessa obstrução do cônduto da glândula de Bartholin, permitindo ela voltar à sua atividade normal de produção de muco vaginal, lubrificação vaginal. Então, ficou aí, letra C. Quarta questão, C. A quarta questão, não. Terceira questão, letra C. Nós vamos começar agora a quarta. Mulher, 20 semanas de gestação, termina o tratamento de sífilis, né? Olha lá, 3 doses penicilina besantínica. Por que ela fez 3 doses, pessoal? Porque não foi possível, né, determinar quando que essa paciente se contaminou. Então, na dúvida, se faz
o tratamento com 3 doses. Se durante o pré-natal iniciou, a paciente não tinha nem o VDRL positivo, e depois apareceu, é uma dose só. Por quê? Porque você vem acompanhando e essa sífilis é prematura, você faz o tratamento único de uma dose de 2.400.000. No caso, já falou que a paciente fez 3 doses, significa que ela é uma paciente que não foi possível determinar o tempo, né, dessa contaminação e por isso fez uma profilática mais intensa, fazendo uma vez por semana, 3 semanas de 2.400.000 a dose. E aí pergunta, como deve realizar o controle de cura em essa paciente gestante? Ora, eu tenho que fazer o acompanhamento, né? Aqui vem o flashcard mostrando aí a questão das infecções, contaminações e vem falando aí as alternativas, né? Então eu devo fazer aí, né, a questão do VDRL, né? E letra A fala VDRL a cada 3 meses. Não, né, pessoal? Paciente deu VDRL positivo, né? Eu tenho que fazer mensual, tá? Para identificar aí se realmente foi eficaz, né, a terapia, né, de tratamento, porque a situação da sífilis congênita é muito grave, deixa sequelas complicadas no feto, né? Então, é mensual VDRL, então não seria letra A. Letra D, não requer segmento, se terminou as 3 doses. Eu tenho que ter certeza, né, que foi resolvido a questão dessa contaminação, porque as consequências fetais são graves, malformações, prematuridade ou óbito, né? Então eu necessito confirmar, não posso fazer somente a terapia de protocolo de 3 aplicações em 3 semanas, né? E não acompanhar a, os exames laboratoriais. Letra C, prova rápida de treponema mensual. Ora, a prova rápida, né, o FT-ABS, né, ela, ela vai ser para detectar o anticorpo que já existe há algum tempo, né? Não permite identificar se a paciente foi curada, né? Se está inativada. Então, não seria prova rápida, eu tenho que ter o exame mais acurado, que é o VDRL. Então, ficou letra B, VDRL mensal hasta o parto. Então, vai acompanhando mensalmente até o parto, para que não tenha nenhuma intercorrência no processo, né? Para que realmente esteja resolvido a situação da infestação por sífilis. Quinta questão, mulher 33 anos, dor tipo cólico no hipocôndrio direito, traz ingesta fritura. Ora, comida graxosa, né? Já lembra aí que tem aí problema de uma colilitíase, né? Uma colicistopatia. Continua falando que o PA 12/80, febril, sem icterícia no exame físico, morfe negativo, abdômen brando, ecografia, apresenta múltiplas imagens hiperecogênicas com sombra acústica posterior à vesícula. E aí vem a imagem, né, mostrando aí a ecografia, mostrando o cálculo e a sua sombra acústica daquele cálculo,
que faz no tecido, né? Na estrutura abdominal, onde vai identificando aqueles cálculos biliares que estão demonstrados aí dentro do côndulo, né, biliar. Então, eu tenho aí o diagnóstico de colelitíase. Pergunta: qual é a melhor conduta segundo o Ministério da Saúde? Ora, então eu tenho lá uma paciente que apresentou dor no hipocôndrio direito, desencadeada por uma ingesta de fritura, né? Eu já sei que eu tenho uma colicistopatia, algo que aquela gordura incomoda, né? O cólico dá um incômodo, porque a comida graxosa faz com que o organismo ative a secreção da bilis, e isso acaba incomodando a paciente. O processo de exacerbação metabólica da bilis. Signos vitais, né? Tá estável, afebril, né? E não tem o Murphy, né? Tem o signo de Murphy negativo, então não existe uma inflamação aguda ainda daquela estrutura da parede vesicular, né? Então eu tenho essa estrutura e pergunta qual é o procedimento. Ora, letra A, fazer uma CPRE de urgência. A paciente está estável, né? Fazer uma colangiopancreatografia retrógrada, endoscópica, né? É para a situação que onde eu tenho já um colédocolitíase, eu tenho um cálculo que obstruiu o colédoco, que a bilis não está saindo, e aí eu necessito reverter porque está causando icterícia, alteração hepática, o paciente está entrando em choque, né? E lembrar que a CPRE, ela predispõe a pancreatite. Então tem que ser o quê? Uma situação que o risco do paciente desenvolver uma pancreatite é compensado pelo risco dele manter essa obstrução do colédoco. Então, são situações que existe, é um procedimento que existe um risco muito grande, mas por estar tendo uma obstrução no colédoco, necessita ser resolvida pela CPRE. Letra D, observação dieta barra em fibras. Ora, tem que barrar graxas, gorduras, né, para diminuir o estímulo metabólico da produção da bilis e não fibras, né? Então, tem que diminuir aí a dieta, tem que ser uma dieta com barra graxas, barra gordura, diminuir a gordura dessa paciente. Letra C, tratamento com ácido ursodexoxicólico, né? Esse tratamento, esse ácido é para dissolver, né, pequenos cálculos, e ele apresenta alto risco, né? Então, seria para uma paciente que não suportaria um procedimento cirúrgico, aí entraria com um ácido, né? Então, não é o caso dessa paciente, que é uma paciente juvenil, normotensa, tá tranquilo, né? Então, ficou letra B. Tem que fazer a desobstrução desses cálculos que já estão incomodando, né? Tanto que já apresenta uma sombra de densidade na estrutura do hipoacústica, né? Do ultrassom, da ecografia, e necessita, mas é uma colecistectomia laparoscópica programada, eletiva, né?
não necessita ser emergencial para resolver a questão dos cálculos e a paciente tem que mudar o estilo de vida, né? Então seria a letra B. Sexta questão. Está falando de Ninha, de 4 anos, apresenta uma crise tônico-crônica generalizada de 10 minutos, de duração do pico febril de 38,5. Crise tônico-crônica, convulsão, né, pessoal? Está tendo uma convulsão e é uma convulsão febril. Ao chegar ao hospital, está sonolenta, pós-ictal, breve, temperatura já baixou, o exame físico apresentou neurológico normal, não há signos de meningios, né? Não tem suspeita de meningite, antecedentes de crise similar aos 18 meses. Então, ela está com 4 anos e ela teve isso quando tinha 18 meses. Laboratórios, eletrolitos e a glucemia estão normais, diagnóstico já deu convulsão febril simples, né? E pergunta qual é a conduta adequada segundo o protocolo pediátrico. Então, nós sabemos que a convulsão febril simples é uma situação benigna, muito frequente, né, durante a fase infantil, né, de desenvolvimento, mas que deve ser monitorada. Então, tem aí o flashcard mostrando a questão da convulsão febril, e a pergunta é qual a conduta mais adequada. Então, eu sei que tenho uma paciente de 4 anos, ela está dentro da faixa de convulsão febril aceitável, que é de 6 meses a 5 anos, né? Ela teve aí uma crise tônico-clônica generalizada, que caracteriza aí uma crise simples, de 10 minutos, então está abarro dos 15 minutos, caracterizando uma crise convulsiva simples. A recuperação, né, apresentou aí no exame neurológico normal, sem focalidade, e a frequência dessas crises, ela relata, né, que não se repete. Ela foi ter a primeira crise com 18 meses, depois com 4. Então, quer dizer, não é algo rotineiro. Ela não apresenta os signos de meníngio, rigidez de nuca, Brusings positivo, Kerning positivo. Então, não se suspeita de quadro de meningite. Então, o que deve ser feito quando atende uma paciente com crise febril simples, né? Tem que fazer o quê? Colocar paciente decúbito lateral, controlar a temperatura com paracetamol, dipirona, monitoração, né? Assegurando que essa paciente não vai agravar o seu sensório metabólico e buscar identificar aí o foco, né, febril. Normalmente é uma faringite, uma infecção urinária, uma otite, né? Ou uma outra patologia de causa base que não foi bem tratada. Então, letra A vem falando, né? Solicitar tomografia crânio de urgência. Ora, paciente deu negativo o exame neurológico, deu normal, né? Não deu alteração, então não necessita fazer um ataque crânio de urgência, tá? É irrelevante. Letra B, iniciar tratamento crônico com fenobarbital e ácido valproico. O fenobarbital e o ácido valproico, né, não vai ser recomendado aí para a questão de convulsões febris, né? Ele vai ser trabalhado para situações já
específicas. Então, fenobarbital é um barbitúrico, né? Ele vai ser para crise neonatal, epilepsia generalizada, é um sedante, né? Eu não vou entrar com fenobarbital. E o ácido valproico, ele é um antipilético também. Então, tá relacionado a crises generalizadas e focais, né? Não é o caso dessa paciente, que é uma crise febril simples, né? Não é uma situação instaurada já no metabolismo da paciente. Essas medicações é para pacientes que já apresentam, né, crises e com crise epilética, que é o caso do ácido valproico, e convulsões focais, que é o caso do fenobarbital. Não é o caso dessa paciente que estamos estudando. Letra D, realizar punção lombar de forma obrigatória por ser a segunda crise. Eu só vou fazer punção lombar quando eu tenho signos meníngeos, né, pessoal? Quando eu tenho a suspeita, né, de diagnóstico de meningite. A paciente descartou isso aí na anamnese. Então, não seria. Então, ficou letra C, né? Deve-se tranquilizar os padres, né? E explicar a natureza benigna do quadro, demonstrando que dos 6 meses aos 5 anos é algo normal do desenvolvimento infantil apresentar uma crise febril simples que não vai causar nenhum dano cerebral, nenhum risco de retraso mental, nenhum risco de desarrollo de epilepsia nesse paciente, né? Por quê? Porque a paciente apresenta uma crise convulsiva simples, né? Uma crise simples e sem focalidade. Então, não há necessidade de preocupar. Então, ficou letra C, tranquilizar os padres sobre a situação dessa paciente. Sétima questão, neonato, 36 semanas, nascido por cesárea, sem trabalho de parto, deixou bem determinado isso, por diabetes gestacional materna. O neonato está apresentando dificuldade respiratória moderada desde o nascimento, pessoal. Ora, paciente que nasce de cesárea não recebe o quê? O estímulo que ele deveria se preparar para o nascimento. Então, ele não absorve o líquido dos alvéolos pulmonares. E ele, ao nascer, ele apresenta essa dificuldade, né? A síndrome de dificuldade respiratória por causa desse parto, sem o esforço e nem o gatilho bioquímico que iria induzir ele a se preparar para o parto. Então, a mãe não teve situações que levassem a ela a cambiar seus hormônios e informar o feto que ele teria que nascer e que ele deveria absorver os líquidos dos alvéolos pulmonares, se preparando ali para ter o processo respiratório atmosférico. Então, esse paciente apresenta o transtorno de respiração do recém-nascido, né? É uma taquipneia transitória do recém-nascido, por quê? Porque ele, ao nascer, ele vai apresentar o quê? Os alvéolos cheios de líquido, e aí o corpo começa a absorver esse líquido para liberar os alvéolos pulmonares para fazer o processo de respiração. Então, é uma síndrome do pulmão úmido. E com o passar do tempo, o RN vai melhorando aí seu mecanismo. Então, vem colocando lá que o paciente
apresentou a dificuldade respiratória moderada, esse que nasceu. O exame físico tem um quexido leve, quer dizer o quê? Tem um estridor leve, aleteio nasal, quer dizer que ele está forçando a inspiração, né? Uma melhora progressiva com oxigênio de 48 horas. O raio-x de tórax demonstrou uma congestão parrilhar, né? Por quê? Porque apresenta tipo filamentos daquele líquido que se encontra dentro dos alvéolos, linhas de Kerley, né? As cisurites são as linhas que são apresentadas no raio-x. E uma hiperinsufração, porque ele está forçando o alvéolo a distender mais, porque ele está absorvendo lentamente aquele líquido que não foi realizado quando estava dentro, né, da placenta da mãe, porque ele não recebeu nenhum sinal bioquímico que ele iria nascer. Então, diagnóstico, taquipneia transitória do recém-nascido, pulmão úmido, né, e pergunta qual é o principal fator de risco fisiopatológico para esse caso. Então, vem lá, letra A, deficiência de surfactante. Aqui tem um quadro mostrando, né, toda a dificuldade respiratória pediátrica, a taquipneia transitória, a membrana hialínica, né, que não foi formada, né, o surfactante, e a aspiração do mecônio, que é quando tem sofrimento fetal e é uma situação mais grave para o RN. Letra A vem falando, deficiência de surfactante por prematuridade. Não, o paciente já é 36 semanas, né? Ele é um prematuro tardio, tranquilo, né? E a imagem demonstra uma cisurite, um pulmão úmido, que ele não foi avisado que ele tinha que nascer. Então, ele não tem deficiência de surfactante. Deficiência de surfactante é aqui o nosso síndrome de membrana hialínica, né? Que você deveria entrar com betametasona para estimular a produção aí dessa membrana e maturação precoce pulmonar. Letra D, aspiração de líquido amniótico meconial? Não. Paciente melhorou. A aspiração é o oposto. Quanto mais tempo passa, mais agravado é o quadro do paciente, né? Porque o mecônio vai causar uma infecção, né? Um pneumotórax, uma hipertensão pulmonar, né? Persistente. Então, necessita na aspiração entrar com um tratamento de antibiótico lá, cefotaxima, ampicilina, mais metronidazol. Então, não é a aspiração do mecônio. É um paciente que nasceu e não foi avisado quimicamente que deveria absorver os líquidos do pulmão para fazer o sistema respiratório a funcionabilidade com o ar atmosférico. Letra C, infecção com natal por Streptococcus do grupo B. Ora, pessoal, infecção com natal, eu tenho que lembrar que é quando o paciente se contamina no parto vaginal e a embaraçada, a madre, está com Streptococcus, né, do grupo B, EGB, que a gente tem lá a sigla, né? E com isso vai ter um quadro de sepse, uma pneumonia neonatal, uma estabilidade hemodinâmica, né? O paciente vai estar em choque séptico. E as imagens radiológicas vai apresentar o quê? Um infiltrado, algum dunoso, né? Ele apresenta situações focais e não é o caso desse paciente. Esse paciente está tendo uma melhora do seu sistema respiratório. Então, infecção com natal por EGB, que é Streptococcus do grupo B, é quando contamina-se no parto vaginal e o paciente entra em sepse com pneumonia agravada.
Então, ficou letra B, ausência da compressão torácica e falta de mediadores de trabalho de parto para reabsorção de líquido. Então, é aquela questão quando o recém-nascido, ao passar a caixa torácica pela abertura vaginal, há uma compressão, fazendo com que ocorra eliminação desses fluidos também, e a hora que ele sai, né, para a compressão abdominal, essa caixa torácica faz igual uma sanfona, né? Ela inspira o ar atmosférico e já promove aí uma adaptação forçada do sistema respiratório do neonato para a funcionabilidade metabólica, diferente de cesárea, que não tem nenhum esforço e muitas vezes essa criança demora para reativar aí o seu sistema respiratório. Então ficou letra B, a sétima questão. Oitava questão, mulher, 22 anos, início de idantoína. Ora, ela começou a tomar anticonvulsionante há 2 semanas. E está apresentando febre, mal-estar, lesões, né, na pele, na boca. No exame físico, ela tem uma lesão de Ana, né? Que está lá, que é um ponto Target, né? É uma lesão nos órgãos de Ana, que é uma lesão específica, né? Ampolas e desprendimento cutâneo, abaixo de 10% da superfície corporal. A afetação da mucosa, lábios com crostas hemáticas, ela está com a síndrome, né, de Steve Johnson, né? Ela está com uma situação de formar bolhas, né, no corpo, causada aí pela síndrome Steve Johnson, que é uma emergência dermatológica grave, né? Porque está tendo uma reação de hipersensibilidade das células de defesa. Aqui embaixo vem mostrando, né? A, falando sobre a síndrome de Steven Johnson e os signos, né? E a sua situação emergencial. Ora, começou a tomar o medicamento, teve uma situação de reação alérgica intensa, né? Com ampolas, com bolhas de água desprendendo a pele, lesionando todo o tegumento, né? Suspender a medicação, tá? E a pergunta é, o fator desencadeante mais provável em esta paciente? Ora, a única coisa que ela fez de diferente é entrar com anticonvulsivante, que deu uma reação, deu uma síndrome dérmica grave, a síndrome de Steven Johnson. Toda vez que falar em síndrome de Steven Johnson, você imagina a pessoa formando bolhas, né? Igual quando você anda com o sapato apertado, forma aquelas bolhas dérmicas. Só que é pelo corpo, né? Então, apresentando lesões na pele e na boca, no caso dessa paciente, e lesões dos órgãos de Ana, né? Então, vem falando letra A. Exposição solar, a paciente já está cheia de bolha, algumas bolhas já devem ter até estourado, né? Você vai colocar paciente para fazer fotodermatites, né? A causa é uma fotodermatite, então quer dizer que foi o fator que desencadeou foi o sol, não é a questão do sol, né? Geralmente uma fotodermatite não tem esse agravamento, ele é mais focal,
né? Você sabe é aonde a pessoa que se expôs ao sol para fazer o bronzeado não cuidou de determinadas partes do corpo e ela é focalizada, não é agravada, como foi descrito no caso aí dessa paciente. E deixa bem claro que quando entrou com anticonvulsivo, então já te remete a associar uma síndrome de diestresse, né? Uma reação ao fármaco, né? Com a defesa do corpo, com os eosinófilos, né? E o sistema da rota biometabólica da paciente, de defesa. Então, não seria a letra A. Letra B, infecção por estafilococos. Ora, infecção por estafilococos, ela está relacionada, geralmente, a ninhos, né? A questão da síndrome pé, boca e mão, né? Então, não seria esse caso dessa paciente, que é uma paciente já 22 anos, e lá deixa bem descrito que iniciou o anticonvulsinante e automaticamente começou a apresentar o quadro clínico da síndrome de Steven Johnson. Letra D, um brote de lúpus sistêmico. Ora, o lúpus pode dar um eritema malar, né? Mas ali é a pele, né, da boca, coloca que é a lesões na pele e na boca que está apresentando, não é só na estrutura malar. E lúpus é um eritema malar. E também não vai ter o desprendimento epidérmico associado aí a, a introdução de uma medicação, né? A uma síndrome de diestresse, né? Por fármaco. Então, sobrou, letra C, o uso da idantoína, né? Causou uma reação adversa a fármaco, onde desencadeou aí uma síndrome de Steven Johnson, fazendo com que ela tivesse essa reação dérmica intensa e grave, né? A paciente, dependendo da extensão da lesão, ela deve entrar para uma unidade de cuidados intensivos, né? Porque seria como uma pessoa que sofreu queimadura. Ela vai ter aquelas bolhas d'água e muitas vão sofrer ruptura, abrindo espaço para uma contaminação intensa. Então, tem que fazer aí um cuidado dessa paciente, porque ela vai perder a barreira cutânea e, com isso, aumenta o risco de sepse. E além do desequilíbrio hidroeletrólito, né, dessa paciente. Então, tem que resolver essa situação, estabilizar a paciente e depois voltar a tratar essa paciente do quadro convulsivo dela com uma outra medicação que não lhe cause essa reação, né, adversa ao medicamento. Então, a oitava questão ficou letra C. Nona questão. Varão, 40 anos, trabalha em uma veterinária, pet shop. Falou em veterinária, já lembra, né, de lesões cutâneas. E aqui embaixo eu montei uma tabela para vocês de perros e gatos, né? O que causa, o que pode ocorrer, quais são as enfermidades, né? Então, tem aí a estrutura, né, das patologias. Então, a primeira aí foi colocada de estreptoclicoses, a pasteurólise, a enfermidade de arranhado de gato, a raiva, o tétano, né, dermatofroses, né, a tina.
dérmica que apresenta, e vem mostrando a diagnóstico e o tratamento de cada uma. Bom, continuando, está falando que apresenta uma herida em antebraço há 2 meses, que não cura. No exame físico, essa úlcera de 3 centímetros no antebraço e apresenta 4 nódulos de forma linear, seguindo o trajeto linfático. Ora, já está me dando o quê? Uma situação de infestação microbiana no sistema linfático. Então, eu tenho aí uma clínica cutânea relacionada a quem? A esporoclicoses, né? Que é aquela que entra lá de forma linfocutânea, né? Formando aí um rosário esporotricoidal. Seria como, como que eu posso falar? Quem é da religião católica lembra, tem aquelas estruturas de esferas, né, que você vai orando, rezando e vai contando aquelas bolinhas. Por a mesma aparência vai ocorrer no paciente contaminado por esporoclicoses, né? E essa situação faz com que esse fungo se estabeleça no sistema linfático do paciente. Por isso que apresenta uma resistência de defesa, né? Nós temos que lembrar que uma patologia fúngica, ele é um organismo que apresenta a quitina, a mesma casquinha que tem no camarão, para você lembrar o que é a quitina, quando você come camarão, aquela película dura do camarão, a célula fúngica apresenta, a hifa do fungos apresenta. Por quê? Porque os fungos fazem digestão extracelular. Lembra que todo fungo, ele faz a exocitose de enzimas digestivas, liquefaz a estrutura de alimento, né, a matéria orgânica, aonde ele se encontra, e depois absorve os nutrientes. Por isso que o tratamento de uma infecção fúngica, ela é um pouco mais trabalhosa, ela é um pouco mais, apresenta uma dificuldade maior, necessita uma adesão adequada do paciente que tem fungos, porque são micro-organismos altamente resistentes, por causa dessa parede, né, de proteção quitinosa que eles apresentam. Então, já sei, aí o paciente apresenta uma lesão no trajeto, né, linfático, a distribuição linear da lesão, aqui vem, ó, o rosário linfagítico, né, no caso a gente já sabe que é uma esporotricoses, né, é caracterizado de quê, né? Então, no caso, esse trabalhador do pet shop, ele deve ter sofrido uma mordida, um arranhado de um gato infectado, né, com esse fungo, e acabou adentrando o sistema linfático do organismo dele e infestou esse trajeto, né, desses vasos linfáticos, apresentando esses nódulos, que são colônias de fungos sendo formadas naquela rota do côndulo linfático do braço dele. Então, letra D fala que é um antrax cutâneo. Ora, antrax cutâneo, eu já lembrei do quê? Dos bacilos do antrax. Teve uma época que tinha um pessoal mandando, né, bacilos de antrax em cartas para o governo norte-americano. O pessoal ficou todo assustado, né? Porque o antrax cutâneo, ele causa uma escara necrótica negra. Quem trabalha com, com gado, quem pai, mãe ou família que mexe com gado,
lembra daquela doença que causa a musculatura, deixa tipo uma esponja, né? Então você conhece como... Ah, caramba, fugiu o nome. Mas o anthrax bovino é o mais comum que a gente faz a vacinação para que esses animais, principalmente novilho, não se contamine, né? E tem o anthrax cutâneo humano, né, que acaba causando um edema e deixando a musculatura espongiforme, né? E esse indivíduo contaminado acaba tendo sequelas intensas por causa dessa necrose crônica que vai ocorrer no paciente. Letra C, cromobastromicose. Então, já falou aqui, ó, é uma cromoblasto, quer dizer o quê? É uma micose interna que vai causar aí papilomas, e ela, por ser uma micose interna, blastoide, né? Ela acaba ficando latente. Então, ela se desenvolve lentamente, leva anos para se apresentar. E vai apresentar com lesões de aspectos verrugosos, né? E com isso não seria algo tão imediato como a esporotricose relatada nesse caso. E também não segue o trajeto linfático. Ele está na estrutura dos blastoides do organismo. Letra B, leishmaniose tegumentária. Eu tenho que lembrar que é aquela úlcera, né, com uma borda parecendo um vulcão, né? Uma borda elevada, bem delimitada, né? Um trajeto específico, não vai entrar no sistema da rota linfática, não vai causar nenhuma linfaginites, né? Ela vai ser epidérmica e vai ter aí a necessidade de um vetor, que é o mosquito feblótomo, né? Então, o mosquito geralmente pica o canis, né? Canis familiares, o perro contaminado. Esse mosquito contamina seu aparelho sugador e quando ele for picar você para sugar seu sangue, esse ducto bucal dele está lá com a leishmania e acaba lhe contaminando. Então ficou letra A, é uma esporotricose, né? É uma micose de afetação, né? Linfedema, acaba afetando o sistema linfático e com isso acaba tendo a necessidade de entrar aí com um antifúngico. No caso do esporotricose, entra com itraconazol, né? Então temos aí letra A. 10ª questão. Mulher, 62 anos, hipertensa de larga data. Consulta para ajuste de medicação. PA 150 por 90. Creatinina com taxa de filtração glomerular de 54 ml por minuto. Então, ela já está no estágio 3A, ela está tendo aí uma falha renal, né? Uma microalbuminúria, 120 miligramas por gramas, e com isso caracteriza uma enfermidade renal crônica. Ela se encontra aí no estágio 3A. E pergunta qual o antihipertenso de eleição para
proteger o sistema renal? Ora, nós temos que lembrar, né, pessoal, os protetores, né, de néfros, né, os protetores renais, eu tenho lá o IECA e o ARA, que são os hipertensivos protetores, nefroprotetores, né? Então, nesse caso, pergunta qual seria o medicamento que deveria a paciente usar para reverter esse quadro de enfermidade renal crônica já. Letra A vem falando, aumentar o anlodipino. Ora, anlodipino é um beta-bloqueador dos canais de cálcio, né? Ele, ele é um excelente antihipertensivo, né? Ele vai produzir uma vasodilatação periférica funcional, mas ele não tem função nefroprotetora, tá? Então não seria aumentar o anlodipino, né? Letra B, furosemida. Furosemida é diurético, diasa, né? Indicado principalmente por uma sobrecarga hídrica, quando a paciente está apresentando aí está apresentando edemas, está apresentando uma insuficiência cardíaca, não uma enfermidade renal crônica, né? Ela não vai ter função nefroprotetora. IECA e ARA é o correto, né? São antihipertensivos, né? De primeira linha que deve ser utilizado com função nefroprotetora. E o atenolol, 50 miligramas, é um beta-bloqueador, mas não é de primeira linha e tampouco ele vai ter a função aí nefroprotetora. Ele é utilizado, o atenolol, para pacientes que já apresentam uma sobrecarga cardíaca, paciente pós-infarto, pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida. Então, não seria nefroprotetora, seria um seria um protetor cardiovascular, o atenolol, né? Não nefroprotetor. Falou em nefroprotetor, antihipertensivo, lembra IECA e ARA. Falou em cardioprotetor, lembra atenolol. Falou em diurético de asa, lembra furosemida, que vai diminuir a sobrecarga hídrica do paciente, né? E falou em beta-bloqueador canais de cálcio, lembra que ele vai ter aí uma excelente vasodilatação periférica. Então, nesse caso, ficou letra C. 11ª vem falando varão, 63 anos, hipertenso com fibrilação auricular. Está apresentando uma hemiparesia direita e afasia de instalação súbita, 2 horas. Ora, ele está 2 horas, ele está na janela, né? Então, eu tenho aí a capacidade de entrar com um trombolítico intravenoso, que é até 4h30, né? Então, ele está 2 horas, eu posso entrar com um trombolítico. Sinais vitais, apresenta aí 160 por 100, ritmo irregular, fibrilação auricular, Glasgow 12, derivação de la mirada, quer dizer que não está conseguindo firmar num ponto fixo o nervo óptico. O atomo de crânio a 2h30 deu normal, sem signos de sangrado, então quer dizer que não está tendo aí um acidente vascular cerebral, né? Não está tendo, como diz,
presença de imagem já desse sangrado. Diagnóstico: acidente vascular cerebral isquêmico com ventana, quer dizer que ele está na janela, que pode receber o trombolítico. Qual a conduta terapêutica imediata para melhorar o prognóstico desse paciente? Então, coloquei a tabela de acidente vascular cerebral isquêmico com a ventana, com a janela terapêutica, segundo o Ministério da Saúde do Paraguai, né? Então, ele vem definindo, coloca aqui a ventana para trombólise intravenosa até 4 horas e meia, a ventana para tromboquectomia, né, mecânica, fazer a cirurgia seria 6 horas, mais tardar 24 horas, e vem dando toda o manejo terapêutico que deve ser realizado. Então, eu tenho um paciente que pode receber o RTPA, a alteplase, né? Por quê? Porque ele está aí com 2 horas e meia. Lembra lá? Ataque já deu o quê? Em 2 horas e meia. Não tem signo de sangrado, mas eu tenho diagnóstico de acidente vascular cerebral isquêmico com a oportunidade de entrar com a medicação, né? Que é o RTPA, alteplase, né? Para reverter a situação. Letra A. Cardioversão elétrica imediata, pessoal. O paciente está com uma fibrilação auricular, mas não é o principal agora. O principal é resolver a isquemia, né? Do risco da isquemia cardiovascular, né? Do acidente, né? Da situação de risco que ele apresenta. Fazer a cardioversão, né? Da fibrilação auricular seria depois que trabalhar o acidente vascular cerebral dele. Letra D, aspirina. Ora, aspirina é interessante, né? Mas eu tenho que primeiro reverter o quadro com essa janela, com o alteplase, né? O RTPA, para evitar o risco de hemorragia intracraniana. A aspirina eu tenho uma janela de 24 horas depois de entrar com um trombolítico, né? Depois de entrar o alteplase aí para reverter o risco desse paciente. Então, não seria imediato. Letra C, realizar o controle com nitroprusiato até 120 por 80. Eu não posso descompensar o paciente e buscar uma pressão regulada tão rápido. Eu tenho que deixar essa pressão baixando levemente. Eu não posso forçar o sistema cardiovascular, porque eu aumento o risco aí de trombolizar, eu aumento o risco de agravar o quadro de infarto do paciente, do acidente cardiovascular desse paciente. Então, ficou letra B, realizar a trombólise com um RTPA, né, o alteplase intravenoso, para dissolver o trombo e diminuir o risco de um rompimento e causar um acidente cardiovascular aí desse paciente e diminuir o risco de uma hemorragia, né? Então, ele está na janela terapêutica, que é até 4 horas e meia, para receber o trombolítico, o RTPA, o alteplase, né? E depois fazer aí a recuperação, né, do paciente, assegurar a estabilidade, o ABCD, né? Fazer uma toma de crânio, fazer o acompanhamento dessa situação,
fazer a glicemia capilar e identificar se ele está tendo risco de uma hiperglicemia, né? Que pode simular um acidente cardiovascular e controlando a pressão lentamente, abaixando, né? Fazendo o resgate dessa pressão arterial, mas de forma lenta, para que não ocorra um agravamento do risco do paciente, que não ocorra uma trombólise ou a necessidade de uma trombectomia, né? Desobstruir cirurgicamente esse trombo que está se formando. Então, por estar na janela terapêutica, ele vai usar um trombolítico, o alteplase, o RTPA. 12ª questão. Varão, 69 anos, motivo da consulta, lentitude para vestir-se, né? É um paciente que começou a verificar que ele está tendo dificuldade ao se vestir e também relatou dificuldade para abotoar a camisa, caminhar. Há 6 meses ele está notando essa alteração metabólica da sua independência corporal. Signos vitais estão estáveis, bradicinesia, a marcha a pequenos passos. O paciente começa a marchar, ele tem que ir devagar, né? Ele está bradicinético, ele está tendo tremor, né? Está lá mostrando tremor de repouso assimétrico, está tendo aí situações que levam, né, a Parkinson. Na ressonância magnética, RM, redução da parte compacta da substância negra, da massa cinzenta neural. E aí deu o diagnóstico, enfermidade de Parkinson. E aí vem a pergunta. Qual destes sintomas não é obrigatório para o diagnóstico do caso clínico? Ele quer exceção. E aqui vem um lembretinho, né, sobre Parkinson, segundo o Ministério da Saúde, né, e Bem-Estar Social. Então, letra A vem falando, tremor e repouso. Ele é um sintoma cardinal de Parkinson, né? Então, tipicamente vai ser assimétrico, desaparece em movimentos voluntários e é muito frequente. Então, não é exceção. Ele está pedindo qual é o sintoma não é obrigatório para o diagnóstico do clínico inicial. Então, tem tremor de repouso é crave para o diagnóstico clínico inicial. Letra B, bradicinésia. Ora, bradicinésia é quando o paciente começa a apresentar uma lentitude de movimento, diminuição de velocidades, de atividades repetitivas mais lentas, né? Então, ele não é visto somente no Parkinson, mas é identificado na clínica inicial, tá? Então, na gerontologia, você tem a bradicinésia como situações em outros quadros clínicos geriátricos, mas no Parkinson também é um diagnóstico clínico inicial. Letra C, rigidez muscular, também é um sintoma cardinal que o paciente apresenta, né, essa resistência de movimentos passivos, é um signo clássico, né, que acaba combinando com tremor em repouso, né? E letra D, instabilidade postural. Ora, a instabilidade postural
não é um diagnóstico clínico inicial. Essa instabilidade, ela vai aparecer com um avanço da enfermidade, que é quando o paciente começa a perder a capacidade de mobilidade e apresenta caídas precoces, né? Caídas de situações de um agravamento do Parkinson. Não é de sintomas iniciais, ela é do agravamento da patologia. Então, a triada de Parkinson é bradicinese, tremor de repouso e rigidez, né? E a questão, né, da instabilidade postural é quando tem o agravamento da patologia, da enfermidade no paciente. Não é diagnóstico clínico inicial de Parkinson. Então, a letra D estaria incoerente como diagnóstico clínico inicial. Seria um diagnóstico clínico já de um agravamento da enfermidade, estágio mais avançado da enfermidade. Então, ficou letra D. 13ª questão vem falando, mulher 23 anos é traída por debilidade e desmaio, uma lipotimia, né? Refere episódios de atracones, né, seguidos de culpa. Ora, o paciente está aí com uma situação emocional alterada, né? E está debilitada, né? Lipotimia, está sem tecido gorduroso, graxoso, né? Sinais vitais, bradicárdica, tem uma hipertrofia das parótidas, piezas dentales, pessoais, com erosão do esmalte, significa o quê? Que ela está provocando vômito, ela está eliminando muito suco gástrico pela boca. E isso está corroendo o esmalte e está formando linhas marcadas daquele ácido gástrico que passa pela cavidade bucal dela. Calosidade dorso de la mano é quando ela força o vômito tocando na úvula, a, a, a estrutura do dente vai marcando a estrutura superior dorsal da mão, formando tipo um calo. Então, você olha na mão da paciente, ela tem algo mais áspero, mais destacado, que é o ato de tocar na úvula para forçar o vômito. Essa calosidade no dorso das manos é o signo de Roussel, que caracteriza aí o vômito forçado, né, de um paciente com bulimeico. Laboratório deu hipopotassemia, alcalose metabólica, causada aí pela eliminação, né, por vômitos, e o diagnóstico ele já deu aqui, bulimia nervosa. Pergunta, qual é o tratamento farmacológico de eleição e doses recomendadas para essa paciente que apresenta aí uma situação de bulimia nervosa, provocando vômitos, né? Bem demarcados, que já apresentam uma erosão do esmalte dentário, caracterizando que o quadro já é crônico, né? Já tem uma hipertrofia parótida, né? A questão da cialadenoses, né? Que é uma resposta compensatória das glândulas salivares ao estímulo contínuo do vômito e esse suco gástrico na cavidade bucal. Então, a hipertrofia das parótidas tenta aumentar a produção dessa saliva para tentar proteger a cavidade bucal desse ácido gástrico. Além da hipopotassemia e alcalose metabólica que a paciente apresenta. Letra A. Aqui vem
um resumo, né, de transtorno de condução alimentar, né, que a paciente apresenta. Então, tem lá anorexia nervosa, bulimia nervosa e o transtorno por atração, né, de acordo com o Ministério da Saúde do Paraguai. Letra A, sertralina, pessoal, 50 miligramas dias. Ora, a sertralina é um inibidor seletivo da recaptação da serotonina. Só que ele não é de primeira linha, né? Ele não, como eu posso dizer, ele não tem relação de alta eficácia em situações de bulimia. Em situações de bulimia, eu necessito de um fármaco que acaba reduzindo a excitação, né, cognitivo-condutal, né, acaba diminuindo aí essa vontade de agir através provocando esse vômito, né? Então, sertralina, ela inibe a recaptação da serotonina, mas ela não atua no cognitivo do paciente, somente na recaptação da serotonina. Topiramato, 100 miligramas dias, se é utilizado, né, para reduzir o transtorno de atracones, né? Ele não é para questão bulímica, ele não é de primeira eleição relacionado aos efeitos adversos cognitivos também. Então, não seria essa medicação. Fluoxetina, 60 miligramas dia. Esse é um fármaco, né, recomendado, porque ele atua no tratamento de depressão e interage na cognição do paciente. Então, ele vai complementar aí a terapia cognitiva desse paciente através da estrutura do fármaco, né? Ele vai possibilitar corrigir aí situações cognitivas da paciente ou inibir exacerbação cognitiva da paciente, deixando ela mais tranquila, evitando que ela tenha uma condução, uma ação quando se sente estimulada aí sua situação cognitiva metabólica. Então, ficaria a letra C. A letra D. Amitriptilina, 25 miligramas dia. Ele é um antidepressivo tricíclico, né? Que é eficaz, mas ele tem efeitos de toxicidade cardíaca, provoca arritmia, lembre que a paciente já tem um cognitivo alterado, pode provocar nela uma sensação de morte súbita e agravar o quadro do emocional dessa paciente. Então, é contraindicado, né, para pacientes que têm problemas cognitivos a serem revertidos. Então, ficou fluoxetina, 60 miligramas dia, para, além de atuar aí no metabolismo, né, depressivo da paciente, ele também atua na situação cognitiva, reduzindo o estímulo de agir independentemente das situações. Ele reduz a capacidade de ação da paciente. Ela fica mais
controlada, né? Ela diminui a ação cognitiva dela de ação do organismo. Então, ficou letra C. 14ª, vem falando aí, mulher, 30 anos, com antecedentes de quadro febril agudo, exantema e conjuntivites há 4 meses. Durante a consulta, por dor persistente, tumefação nas articulações de manos e rodilhas, e se encontra febril. No exame físico, identificou uma poliartrítica simétrica com metacarpofalangianas e interfalangianas, né, proximales infeccionadas. No laboratório, o fator reumatoide deu negativo e pergunta qual é o manejo terapêutico em fase crônica, segundo o Guia Nacional. Ora, se o fator reumatoide deu negativo, já tem que suspeitar a chikungunya, né? Tem aí o flashcard e pergunta qual é o manejo dessa situação, manejo terapêutico nesta fase crônica da paciente. Então, significa que a paciente já apresenta aí uma instauração, né, da chikungunya, que eu tenho a fase aguda, que é abaixo de 15 dias, a subaguda, que é de 15 dias a 90 dias, e a crônica, que é a partir de 90 dias, que é o caso da paciente, que quando apresenta já lesão articular, as poliartrites simétricas, né? É quando eu já tenho aí a lesão instaurada. E o fator reumatoide, dando negativo, descartou aí uma artrite reumatoide, e sim a relação do vírus chikungunya, no caso dessas poliartrites. Letra A. Vai entrar só com paracetamol? Ora, paracetamol é na fase aguda. Então, a paciente já está na fase crônica, não é? Paracetamol já não vai fazer mais efeito. Letra B, antibiótico. Pessoal, vírus é um parasita intracelular obrigatório. Ele não vai morrer, ele não vai sofrer ação estática nem sida. Não vai ter ação microstática nem microcida. Ele vai fazer com que a sua célula hospedeira funcione para ele. Antibiótico não vai ter efeito. O que faz o vírus paralisar a sua infestação? Sistema imunitário do paciente, tá? Então, tratamento para doença virótica é o quê? Repouso, líquidos, boa alimentação, questão de medicação antitérmica, né? Medicação de analgesia, dá qualidade de vida para o paciente, não questão de reverter. Né? O paciente está com uma estrutura viral igual a chikungunya, vai entrar com corticosteroide para diminuir a inflamação dos tecidos, né? Dependendo da situação. Então, no caso do paciente da arbovirose, eu tenho lá aquela questão, nada de ibuprofeno, nada de AINES, né, que agravem as consequências, né, do paciente. Eu tenho que entrar com paracetamol, eu tenho que tomar cuidado com questão de situações como corticoides, que levam aí a forçar o sistema metabólico do paciente.
Então, antibiótico não entra. Letra C, anti-inflamatório, AINES, e considerar corticoide ou metotrexato. O melhor é metotrexato, né, pessoal? Falou de arbovirose, lembra de metotrexato, que é a medicação principalmente para a questão de poliartralgias, né? Ele auxilia aí a, a diminuir a lesão erosiva causada pela poliartrite. Acaba diminuindo os danos articulares que estão sendo formados. O corticoide, no caso de prednisona, né, vai ser indicado para diminuir a inflamação, se o paciente necessita mesmo, deve ser, né, pensado, ver a necessidade, né, para indicar corticoide. E o AINES, a questão também de trabalhar essa inflamação dessa articulação. Então, ficou letra C. E letra D, falando sobre repouso absoluto sem medicação. Tudo bem, o repouso vai auxiliar, tem que ter uma melhora de alimentação, mas eu tenho que dar medicamentos, né? Que é o caso de aumentar a ingestão de água, né? Dependendo do paciente, entrar com intravenoso, entrar com AINES, né? Um anti-inflamatório. Dependendo do paciente, entrar com metotrexato e talvez a necessidade de um corticoide, né? Então, no caso aí da paciente com chikungunya, AINES, metotrexato e considerar aí corticoide. Então, ficou letra C, a correta. Pessoal, então com isso nós